Bom dia, alunos! Estou eu aqui mais uma vez, professor Rogério, para uma aula de língua portuguesa. Isso mesmo, aula de língua portuguesa é a nossa aula de hoje. Eu aqui da nossa sala de aula virtual e vocês aí na casa de vocês e juntos vamos estudar a língua portuguesa. E o que é que nós vamos estudar na língua portuguesa? Nós vamos estudar o sentido real e o sentido figurado das palavras ou dos termos, mas antes é importante que vocês tenham em mãos lápis, caderno e borracha. E isso nos ajudará na hora de respondermos algumas questões sobre o conteúdo que iremos estudar. Então vamos lá providenciando lápis, caderno e borracha. A habilidade que nós iremos estudar hoje é a de identificar o caráter polissêmico das palavras, ou seja, uma mesma palavra com diferentes significados de acordo com o contexto de uso, de acordo com o momento, com a situação em que ela é utilizada. E quais são os objetivos da nossa aula? Bem, o primeiro deles é estudar o sentido real dos termos, o que de fato os termos ou palavras, termos ou palavras, pode ser uma palavra, pode ser duas, pode ser um conjunto de palavras, tá bom? Então, estudar o sentido real das palavras ou dos termos, também estudar o sentido figurado das palavras ou dos termos, são questões diferentes. Sentido real é uma coisa, sentido figurado é outra coisa. E analisar o sentido real e o figurado em textos, ok? Então, nós vamos estudar o sentido real, estudar o sentido figurado e analisar tanto o sentido real quanto o sentido figurado em textos. Mas antes, vamos fazer alguns questionamentos iniciais. Você sabe o que é sentido real? O nome já diz mais ou menos alguma coisa, né? É o sentido que de fato é. Mas você sabe o que é o sentido figurado? O nome também já diz alguma coisa. Figurado é algo que figura, é algo que não é real, algo que é uma figura, que é figurativo. É mais ou menos isso mesmo. E você sabe em quais momentos podemos utilizar o sentido real e o sentido figurado? Se não sabem, é isso que nós vamos aprender na aula de hoje. Mas antes, vamos para o nosso projeto de leitura com o texto Colo de Avó. Bem, o projeto de leitura, já falei aqui, mas vale a pena repetir, ele tem por objetivo fazer com que nós consigamos ter fluência na leitura. E para ter fluência na leitura, é importante fazer várias leituras. Às vezes, uma leitura só não faz com que eu consiga ter fluência na leitura. Então é importante que vocês façam leituras silenciosas e leituras em voz alta do mesmo texto, tá bom? Mais de uma leitura silenciosa, mais de uma leitura em voz alta e assim, com muito exercício, vocês vão adquirir fluência na leitura, tá bom? E vamos fazer um pouco disso com a leitura desse texto. Nós vamos fazer uma leitura em voz alta. É uma leitura compartilhada, claro. Eu aqui do estúdio de gravação e vocês aí da casa de vocês, mas é uma leitura compartilhada. Nós vamos compartilhar da mesma leitura. Na verdade, é uma leitura em grupo, tá? O problema é que cada um está em uma casa. Então, no mínimo, a sensação que vocês terão é de uma leitura em dupla, tá bom? Vocês aí e eu aqui no estúdio. E o texto é o Colo de Avó, tá bom? Então, convido vocês para juntos lermos o texto Colo de Avó. Vamos lá? Colo de Avó. Tem avó que é diferente. Nada de cachorro, gato, cavalo ou duende.
Galinha de estimação é o que a avó carrega, feito mapa do tesouro. Para lá e para cá, parecem duas criancinhas. E para quem conta os seus segredos, fala do tempo, do que vai colher, do que vai plantar. A galinha concorda, có, discorda, cocó. Às vezes dorme, às vezes acorda e muitas vezes esquece que a avó não é galinha, apesar de tão quentinha, a avó é gente. Belíssimo texto, né? E do que esse texto nos fala? Na verdade, é uma poesia. Eu esqueci de falar no começo, né? Por que uma poesia? Porque é o gênero textual que estamos estudando esta semana, e nesta poesia ela está trazendo a relação que a avó tem com um animal de estimação, mas não é um animal de estimação qualquer, é um animal de estimação inusitado, diferente, que é uma galinha. Geralmente a gente tem como animal de estimação, inclusive o texto traz, um gato, um cachorro, mas a avó não. A avó tem como animal de estimação uma galinha e anda com essa galinha para lá e para cá. Trata a galinha como o seu animal de estimação. E até estabelece um diálogo com a galinha. A galinha responde có, a galinha responde cocó. Então, um belíssimo poema, um belíssimo texto para nós começarmos a nossa aula de hoje. Não acham? Mas vamos sim estudar sentido real e sentido figurado. O que são? O que é sentido real e o que é sentido figurado? Vamos ver. Bem, o sentido real e o sentido figurado da linguagem estão relacionados com a capacidade que as palavras têm de apresentar diversos significados, desde um mais objetivo e literal até um mais subjetivo e simbólico. Ou seja, sentido real e sentido figurado estão ligados àquilo que a palavra é e aquilo que a palavra pode representar. Professor, como assim? Por exemplo, quando eu digo assim, esta caneta, ela é para mim uma arma para a educação. Na educação, esta caneta ela é para mim uma arma na educação. Na educação, nós sabemos o que é uma arma, né? O que é uma arma, mas essa caneta, eu pergunto para vocês, ela é uma arma olhando ela assim? Ela não é uma arma. Ela é uma arma para mim na educação. Por quê? Eu vou me servir dela para utilizar na educação. Ou seja, eu estou dando à caneta um sentido que ela não tem, ok? Que é o de ser uma arma. Ela não é uma arma, nós estamos vendo aqui uma caneta, ok? Mas, como sentido figurado, ela vai ser uma arma nas minhas palavras. Por quê? Porque eu estou utilizando ela na educação. Estou dando outro sentido, ok? Estou apresentando outro sentido para a caneta, que não é o sentido que de fato ela tem. Caneta a gente sabe que ela serve para escrever, essa aqui é uma caneta eletrônica, na verdade, mas a caneta comum ela serve para escrever, ok? E eu estou dizendo que essa caneta ela é uma arma e ela não é uma arma, nem vai ser nunca uma arma. Ela sempre vai ser uma caneta. Porém, quando eu digo que ela é uma arma para mim na educação, porque eu vou utilizá-la na educação, eu estou dizendo que ela é uma arma no sentido figurado. Nós vamos ver um pouco disso melhor no decorrer da aula. E aí, exemplo 1, né, do sentido real. Estou tremendo de fome. Professor, uma pessoa pode tremer de fome? Pode sim. Pode sim, ela pode sentir tanta fome que ela vai começar a tremer. Ok? Então, isto é um sentido real. Estou tremendo de fome. E quando eu digo assim, estou amarelo de fome, uma pessoa fica amarela de fome? Não fica. A pessoa treme de fome, de fato, por quê? Porque está fraca. Mas ela vai ficar amarela de fome?
não vai ficar amarela. Este amarelo de fome é o sentido figurado, ok? É outro sentido que eu estou dando para a palavra amarelo, tá bom? É um sentido figurado. Tremer eu posso ficar amarelo? Não. Bem, nos aprofundando um pouco mais, né? Primeiro no sentido real. O sentido real também é chamado de sentido próprio das palavras, ou de sentido literal, ou ainda sentido denotativo, ok? Então, sentido próprio, sentido literal ou sentido denotativo é a mesma coisa que sentido real. Aqui vamos utilizar sempre o sentido real, tá ok? Bem, e quais são as características desse sentido real das palavras? Ou de um termo, tá? Eu falei no começo, torno a repetir, às vezes o sentido real, ou mesmo sentido figurado, ele tem mais de uma palavra no termo que é utilizado, tá bom? Bem, uma das características, né? Transmite o significado original da palavra, isso mesmo, transmite o sentido original da palavra. Normalmente associado ao primeiro significado que aparece na definição do dicionário. Bem, acredito que vocês tenham dicionários em casa ou que tenham tido acesso a um dicionário em algum momento, mas se não sabem, dicionário é um livro onde lá você encontra o significado das palavras. Tá bom? Então, eu vou lá pela ordem alfabética procurar o significado da palavra caneta. Tá bom? Então, eu vou lá no dicionário e procuro caneta, o que é uma caneta. E lá vai dizer o que de fato é uma caneta. Tá bom? É o que é o dicionário, tá? Esse é o dicionário. Então, o sentido real geralmente está associado ao primeiro significado que a palavra tem, que está lá no dicionário. O sentido real também transmite o sentido mais comum da palavra, sendo aquele que é imediatamente reconhecido. Tá bom? Quando eu digo assim, vou lá no dicionário e procuro a palavra perna. O que é uma perna? Aí vou lá, pela ordem alfabética, a perna. Tem lá, parte do corpo humano, né, um membro inferior que ajuda o ser humano a se locomover. Esse é um exemplo que eu estou dando. Tá bom? Esse é o primeiro significado, né? Então, é o primeiro sentido que está lá no dicionário. Mas perna também pode ser uma perna de fio, perna de cadeira. Isso também é uma figura de linguagem que a gente vai estudar em outro momento, mas é importante que vocês saibam que quando for lá e procurar a palavra perna, no sentido real é o primeiro significado que tem lá no dicionário, tá? Que é um membro inferior do corpo humano que ajuda o ser humano a se locomover. Também transmite o significado mais objetivo da palavra, independentemente da situação em que ocorre, ok? Transmite o significado mais objetivo da palavra, ou seja, mais assertivo, mais preciso da palavra, tá bom? E a principal função do sentido real da mensagem é transmitir uma informação clara e objetiva, ok? Transmitir uma informação que todo mundo vai compreender sem precisar fazer muito esforço. Por quê? Porque no sentido figurado, vocês vão perceber que às vezes a gente precisa fazer algum esforço para conseguirmos entender algumas palavras ou alguns termos, tá bom? E aqui nós temos alguns exemplos, né, com o sentido real das palavras. Quando eu digo assim, minha avó faz um pão salgado delicioso. Ora, minha avó está fazendo um pão salgado delicioso, é um pão maravilhoso, tá? Então, é um pão que a gente pode comer, então aqui a frase está muito clara. E o sentido da palavra pão, que está aqui destacado, também está muito claro. Ganhei o jogo com o as de copas. Eu ganhei o jogo com o as de copas. Bem, para quem não sabe o que é o as de copas, é uma das cartas do baralho, tá bom? Então, de fato, eu ganhei o jogo de baralho com o as de copas. Não sei se acredito em anjos, tá bom? Anjos, como a gente imagina, lê, escuta falar, eu não sei se eu acredito nesses anjos.
Bem, e o sentido figurado? O sentido figurado das palavras é também chamado de sentido conotativo, tá bom? Então, quando vocês escutarem sentido conotativo, é a mesma coisa que sentido figurado. Aqui, nós elegemos e iremos estudar, iremos falar sempre sentido figurado, ok? Então, o sentido figurado apresenta as seguintes características. Surge em situações particulares de uso da língua, estando dependente do contexto da frase em que ocorrem, tá bom? Então, ela vai surgir em situações particulares e vai depender sempre do contexto da frase em que ocorre. Para quê? Para que seja compreendido, ok? O sentido figurado ele não é aleatório. Eu vou usar o sentido figurado em qualquer momento, não. Tem os momentos certos para se usar o sentido figurado, tá bom? Ele também transmite um significado subjetivo, ou seja, um significado falso da palavra, ok? Quando eu digo assim, esta caneta é uma arma, esta caneta não é uma arma, então arma é um sentido falso da palavra, ok? Nesse contexto. E está sujeito sempre à interpretação de quem lê ou de quem vai escutar. Por isso que eu falei, tem que ter muito cuidado quando vai se usar o sentido figurado da palavra, tá bom? Porque vai sempre estar sujeito à interpretação de quem lê e escuta, e você pode ser mal interpretado, dependendo da forma como você usa. Apresenta um sentido simbólico da palavra, influenciado por associações de ideias que ampliam o sentido original de uma palavra. Lembram que eu dei o exemplo aqui no sentido real da questão da perna? Mas a perna, se você, quando eu digo assim, a perna, você pensa logo na sua perna, ok? Mas se você ampliar um pouquinho mais, você vai ver, não, a cadeira tem perna. Eu posso falar uma perna de fio. Né? Várias coisas, a mesa tem perna. Então, várias coisas, vários objetos, outros seres também a gente pode dizer que tem perna. Se bem que atrelamos a pata, né? Porém, em alguns momentos eu posso dizer, não, a perna do cachorro. Eu sei que eu estou falando da pata, mas eu posso falar da perna do cachorro. Ou seja, eu estou ampliando o sentido daquela palavra. O sentido figurado, ele também tem essa função, fazer com que nós ampliemos o sentido das palavras. Bem, e a principal função da mensagem é ser expressiva para provocar sentimento em que lê ou escuta. Olha só, a principal função do sentido figurado é aguçar as emoções. Para quê? Para que aquilo fique mais claro, tá bom? Fique melhor de se compreender, tá bom? Para aguçar o cérebro, fazer o cérebro da pessoa funcionar a ponto dela direcionar o sentido daquela palavra para algo, né, que não o sentido real, né, um sentido diferenciado. Tá bom? Fazer associações, fazer ligações para entender o que está sendo dito ou o que está escrito. E aqui há alguns exemplos de palavras com sentido figurado. Bem, meu avô era um pão quando era novo. Bem, um pão, a gente sabe que um pão é aquele negócio pequenininho, né? E aqui não. Meu avô era um pão quando era novo. Eu posso, a palavra pão aqui está no sentido figurado, eu posso dizer que ele era bonito quando era novo. Eu posso dizer que ele era uma pessoa boa quando era novo. O pão não é bom, então eu posso dizer que ele era uma pessoa boa quando era novo. Vai depender, claro, do contexto. Sempre fui um as na matemática. Eu sempre fui um as na matemática. Lembram que eu falei que o as era uma carta do baralho? É a carta mais forte do baralho. Então, se eu sempre fui um as na matemática, eu sempre fui forte, né? Fui um as na matemática. O as aqui está no sentido figurado. Meus netos são uns anjos. Meus netos são uns anjos. Ora, a gente sabe o que é anjo, sabe a ideia que se tem de anjo. Quando eu digo que os meus netos são anjos, eles são pessoas, né? E a gente tem a ideia de que anjo é pessoa boa. Então, meus netos são bons, são comportados, são anjos de pessoas. Ok? Então, também estão aí no sentido figurado.
Compare as frases. Vamos lá comparar as frases. As que estão em preto estão no sentido real e as que estão em vermelho estão no sentido figurado. Vamos lá. Minha avó faz um pão salgado delicioso. Sentido real. Meu avô era um pão quando era novo. Sentido figurado. Percebam aí, ó, a palavra pão, tá bom? A palavra pão, aquilo que eu falei. Na primeira, sentido real, né? O pão é gostoso, o pão de fato. E o meu avô era um pão, né? Quando era novo. Então, ele era uma pessoa bonita, ele era uma pessoa boa, né? O pão não é bom? Então, o meu avô também era bom e eu estou usando a palavra pão para dizer que ele era bom aqui embaixo, ó, tá? No sentido figurado. A segunda aqui, as segundas, né? Ganhei o jogo com um as de copas, sentido real. E a outra, sempre fui um as na matemática. Lembram que eu falei que o as é uma carta do baralho e é a carta mais forte? Então, aqui embaixo, o as está dizendo que eu sou forte na matemática, eu sou bom na matemática. Né? Eu consigo resolver problemas de forma, assim, de uma forma mais fácil. Né? Eu consigo ter fluência na matemática, ou seja, o A está dizendo que eu sou bom na matemática. Nas terceiras, não sei se acredito em anjos, tá? O anjos, como a gente escuta falar do anjo, o anjo que está no céu, por exemplo. E meus netos são anjos. Anjos nos dois casos, né? Aqui em cima os anjos, a gente tem a ideia de que ele é bom, tá bom? É uma coisa boa, os anjos. E aqui, se meus netos são anjos, e se antes a gente tem a ideia de que eles são pessoas boas, eu estou dizendo que os meus netos, então, são pessoas boas. Então, vermelho sempre é o sentido figurado e preto o sentido real. Vamos ver em um texto? E o texto é A Tartaruga. Convido vocês para, mais uma vez, lermos juntos um texto, tá bom? E agora vamos ler A Tartaruga. Vamos lá? A Tartaruga. A tartaruga que andava tanto tempo e veio tanto, com seus velhos olhos. A tartaruga que comia azeitonas do mar mais profundo. A tartaruga que nadava 7 séculos e encontrava 7.000 fontes. A tartaruga blindada contra o calor e o frio, contra os raios e as ondas. A tartaruga amarela e prata, com toupeiras âmbar severas e pés de presa. A tartaruga ficou aqui dormindo, e ela não sabe. Ela cresceu forte como a idade, parou de amar as ondas e andava dura como um ferro. Ela fechou os olhos de tanto mar, que tanto mar, céu, tempo e terra desafiaram, e adormeceu entre as outras pedras. Esse é um poema, gênero que estamos estudando essa semana, e é um problema do Pablo Neruda. E onde está aí o sentido figurado, né? A tartaruga não é uma tartaruga real. O autor se refere a ela para falar sobre a velhice, sabedoria, os últimos dias, talvez do próprio autor, tá bom? Todo o texto aqui ele está em sentido figurado, ele está usando a tartaruga, né, e as características da tartaruga, o dia a dia dessa tartaruga, para dizer da velhice da tartaruga, né, que a tartaruga está no seu momento de velhice. Tá bom? Então aí nós encontramos o sentido figurado de um texto completo, tá bom? E está expresso aí em várias palavras. Vamos tirar aí então exemplos do texto. Vou correr um pouquinho, que o nosso tempo está curto. Encontre e circule nas estrofes retiradas do poema palavras que apresentam sentido real. Agora é hora de vocês estarem com lápis, caderno e borracha, tá bom? Então vamos encontrar e circular nas estrofes retiradas do texto, retiradas do poema, palavras que apresentam sentido real e sentido figurado. Tá bom?
Então, vamos lá. A primeira estrofe aí. A tartaruga que andava tanto tempo e via tanto com seus velhos olhos. E no outro trecho, ela fechou os olhos que tanto mar, céu, tempo e terra desafiaram e adormeceu entre as outras pedras. Encontre aí sentido real e sentido figurado das palavras. Eu vou correr um pouquinho, porque o nosso tempo está curto, tá? Quando eu digo assim, com seus velhos olhos, ok? Na verdade, aqui nós vamos encontrar o sentido real, tá bom? Ela fechou os olhos. De fato, os nossos olhos podem ser velhos, conforme a nossa idade, né? Conforme todo o corpo, e também os olhos podem ser fechados, isso é um sentido real. Olho aberto, quando eu fecho o olho, né? Fecha a pálpebra, olho fechado. Então, aí encontramos o sentido real. E o sentido figurado? Vamos ver agora. A tartaruga blindada contra o calor e o frio, contra os raios e as ondas. Ela fechou os olhos que tanto mar, céu, tempo e terra desafiaram e adormeceu entre as outras. Vou encontrar aqui o sentido figurado. Vamos lá. A tartaruga blindada. Bem, a palavra blindado, o ideal seria procurarmos aqui no dicionário, mas ela quer dizer fechada, tá bom? Que nada consegue penetrar naquilo, ok? Ela está blindada. Nesse caso aqui, ela tem um sentido figurado, por quê? Porque a tartaruga ela não é totalmente blindada, né? Ela tem as partes, ela consegue ser atingida. A própria carapaça dela, ela consegue ser atingida, né? Pode ser machucada, então ela não é blindada, tá bom? E a outra palavra, bem, ela fechou os olhos que tanto mar, céu, tempo e terra desafiaram e adormeceu. O mar, céu e terra não desafia nada nem ninguém, nem tampouco os olhos, tá bom? Vamos andar aqui mais um pouco, porque o nosso tempo está curto. Dica de ouro: às vezes precisamos utilizar um dicionário para termos a certeza do sentido da palavra ou termo. Por isso, tenha sempre um dicionário próximo a você quando estiver estudando. É importantíssimo termos um dicionário em mãos, tá? O que estudamos na aula de hoje: nos questionamos sobre o sentido real e o sentido figurado, fizemos a leitura de um texto, né, que era o Colo de Avó, vimos o conceito de sentido real e figurado, observamos exemplos de palavras com sentido real e sentido figurado e comparamos palavras para compreender o sentido real e o sentido figurado. E realizamos a atividade sobre o conteúdo estudado. E essa foi a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Eu, professor Rogério, me diverti muito, espero que tenham gostado. Tchau para vocês, um abraço.